Farofa Conceito. Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Armin. E eu sou o Jean. E como vocês perceberam, a depressão pós-carnaval passou. Já estou muito animada de novo. Nada que um pouquinho de coca. Brincadeira, jamais faria isso. Coca zero, maluca. Não resolva. Gente, hoje temos lançamento. Temos duas mulheres 30 a mais. Uma preta, outra mãe. As duas são mães, na verdade, né? O que a Hilary Duff tem de especial, hein? Ela é Disney. Isso faz dela uma minoria. Então temos aí duas mulheres militantes com álbuns novos, além de outras que a gente, enfim, não vai comentar a fundo. Mas antes da gente chegar lá, quero pedir pra vocês seguirem o Farofa Conceito nas redes sociais. Ou não também, a gente não posta nada. Eu posto a capa do episódio quando eu lembro. E essa semana, por acaso, eu esqueci. Foda-se, né, gente? Não tem como a gente acertar sempre. Mas a gente sempre posta o episódio no YouTube também. Então se você quiser assistir esse episódio em vídeo, colocar lá na sala quando você estiver fazendo o jantar, almoço de família, pra chocar a sua família, pros seus parentes ficarem gag com as coisas que a gente vai falar, pode pôr lá Farofa Conceito no YouTube também. E se você quiser saber sobre o que a gente tá falando, né, escutar as músicas, também vir aqui aclamar o álbum dessas mulheres, você pode colocar nossa playlist no Music Friday na sua biblioteca. Você adiciona lá, segue a playlist no Spotify, na Apple Music ou na Deezer, porque ela tá ali, a gente atualiza toda semana com a pauta do episódio. Meninas, vocês têm, antes da gente começar de fato esse episódio, recados? Eu tenho, amigo. Você falou de Coca-Cola, e eu lembrei de um meme, não sei se vocês vão lembrar qual é. Era uma personalidade, uma mulher americana em um programa de entrevista, que o cara pergunta uma coisa, tipo, um vício que você não gostaria mais de ter. Aí ela fala, ai, Coke. Aí todo mundo, tipo, gravado assim. Aí ela, não, Coca-Cola. Eu sei quem que é, eu não lembro qual é a personagem, mas eu já vi esse vídeo, assim. Que ela fala mesmo, tipo, Coke. Ei, todo mundo Queria em lembrar. silêncio. E aí ela mesma, tipo, não, calma, não é isso que eu quis dizer. Ela deu uma de Kelly Osbourne. POV Demi Lovato, brincadeira. Gente, o G assim, ué, não entendi. She's sober. Gente, eu vou começar falando do que eu vi, então, já que vocês só têm esse meme. Brincadeira, eu sei que vocês têm recado, tá? Mas, hoje eu tô meio centro das atenções. Estou assistindo... Primeiro que eu não vi mais nenhum filme, né? Acho que isso é um ponto importante de ressaltar. Eu não lembro qual foi o último que eu falei aqui, foi provavelmente Frankenstein. Mas eu tô vendo The Pitt, a segunda temporada, que é a série da HBO Max. E eu estou odiando essa série. Eu acho que a segunda temporada decaiu de um jeito. Porque a primeira era uma coisa muito... médicos aqui, pipipi. A segunda é tipo... precisamos falar, né? É difícil falar sobre saúde mental. Pode ser muito difícil. E aí, isso em um consultório. Tinha uma personagem dessa série que você estava detonando, que é uma médica de outro país. Você estava falando muito mal sim, dela. sim, a tigresa asiática. Eu esqueci o nome dela. A Joy. Mas é nova. A Joy. Ela não é... Tem duas que se chamam, tipo, de tigresas asiáticas, mas ela não é uma delas, inclusive. Que se chamam? É verdade? Elas têm um nickname entre elas. Não é tigresa asiática exatamente, mas elas têm um... Que elas começam a falar em outra língua. São as enfermeiras filipinas. Isso, obrigado. E aí a Dana fica, tipo, parem de falar mal de mim pelas costas. E aí nem era ela. Mas enfim. Uhum. Mas essa moça, ela é tipo uma interna, assim, junto com um cara que chama Ogilvy. Quem sabe. Quem me segue no TikTok é louca aqueles. Mas enfim, ela tá melhorando. Ela tá melhorando. Só que essa temporada tá muito militante. É tipo assim, é isso. Numa sala tem uma moça falando sobre como é difícil falar sobre saúde mental. No outro consultório é o cara que vai tá com $100 mil de débito, de dívida médica nos Estados Unidos. Então eu acho que ela fez um movimento inverso, assim. É como se essa temporada eles estivessem introduzindo problemas e questões que são... muito básicas, que são muito de contexto, elas são contextuais. Enquanto a primeira temporada, ela não se prestou o papel de ficar trazendo contexto. Ela trazia o problema, tipo assim... Filhão, sua conta é 100 mil. E eles não ficavam discorrendo sobre como healthcare nos Estados Unidos
abrir um GoFundMe, sabe? Tipo, vida. Sim. Sai pela porta dos fundos, entendeu? Muda de nome, cruza a fronteira pro México. Então eu acho que essa temporada ela tá muito militantezinha, assim, de um jeito que deixa ela parecendo mais amadora e menos real do que realmente a primeira foi. E esse era o brilho da primeira, né? Que era uma temporada que a gente olhava e falava, porra, isso mesmo. Se você assistisse com um médico, ele ia falar, é assim mesmo. Não é que nem Grey's Anatomy, não é que nem House e todas as outras que são muito caricatas. Tipo, essa realmente ela era mais real. E agora eu acho que ela perdeu um pouco disso. Ela perdeu um pouco disso e eu acho que ela acabou justamente por querer falar de tanta coisa. Porque beleza, se ela militasse com uma coisinha ou com outra, em um episódio ou em outro, beleza. Mas ela tá stretching too thin, sabe? Ela tá, tipo, querendo falar de muita coisa. E aí ela tá, tipo, tendo poucos núcleos. E os pacientes estão ficando lá por horas e horas sem fim. Então esse último episódio especialmente me irritou bastante. O final eu fiquei gag. Tipo, a hora que... Enfim, não vou falar qual foi o plot twist. Mas quando deu o plot twist eu fiquei, tipo, agora sim vai ter um chacoalhão nessa equipe. Mas esse episódio eu achei bem morno. O que eu tinha gostado, na verdade, e acho que é válido ressaltar, foi o anterior, que acho que era o 6º ou o 7º. Que saiu no dia 11 e 12 de fevereiro. Que era um episódio que eu gostei muito, que eles deram muito foco nas enfermeiras, nos enfermeiros. Então acho que é importante dar esse destaque pra eles, né? Afinal, não é feito só de médico, um pronto-socorro ou um hospital. Mas acho que é isso, tipo, tô militando muito. Os personagens novos ainda não me cativaram. Até a Joy, assim, tô engolindo ela agora, mas o Ogilvy eu detesto, tipo, menininho insuportável. Ele é uma bicha má. Nossa, mas acho que pra ele a gente poder chamar ele de bicha má, ele precisa crescer muito ainda na vida. E até mesmo, tipo, sei lá, a Dr. Santos, que tá ali no mesmo papel que ela tinha na primeira temporada, só que, tipo, o plot até agora é só que ela tá atrasada ali nos prontuários. Tipo, gente... Amigo, sim! Sim, e eu gosto tanto da Velma do Scooby-Doo, que tem lá também, e do Whittaker, e eles não têm aparecido tanto. Sim. Aquela outra médica que era lerda. Lembra que ela era lerda? Tipo, essa temporada ela mal tem plot. O plot dela era ficar assim, por favor, não saiam, eu vou dar insulina pra você, e você não vai ter que pagar. Tipo... Gente, que saco! Isso me deixa muito triste, assim. E se vocês não viram The Pit, vale ver a primeira temporada, que a gente inclusive indicou no Farofa Conceito Awards. E a segunda, assim, eu acho que vê também, porque não sei se vai ter uma terceira, mas Vai. eu não tô entendendo muito bem essa dinâmica de personagem, sabe? Por que eles eram tão legais e aí fica focando na Santos atrasada? E aí toda vez que ela senta pra... agora eu vou fazer o relatório. Aí ela é interrompida, ou porque chora um bebê, ou porque acontece alguém tá morrendo. E agora... Isso me lembra a história da Gerluce. Agora caiu a internet, né? E aí, agora eu quero ver. Ela vai Agora ter que quero escrever num diário. Eita, Então, beleza. tipo, é isso. Eu acho que eles estão com... Eles erraram um pouco a mão, assim, em onde eles estão levando a história e em quem eles estão dando foco. Essa é a minha sensação. De acordo. Eu falei que não ia falar mais, mas eu preciso trazer uma ressalva. Eu terminei de fato, agora todos os livros de Game Changers, da série, né, de livros de Hidden Rivalry. Porque na semana passada eu falei, falta só 50 páginas. Gente, e como eu chorei nessas últimas 50 páginas. Tipo assim, sobem, tipo, messy. Eu almoçando e, tipo, todo molhado. Na cara eu estava molhado antes que alguém fale alguma coisa. Mas... Amigo, era bem capaz de estar em outro lugar também, né? Todo mundo Sim, sabe. mas eu tô emotiva recentemente por causa dos livros. E, enfim, mais uma vez aqui recomendo pra quem quiser ler. Tem um livro em português já aqui no Brasil, mas todos estão disponíveis em inglês no Kindle, onde você consome livros virtuais, ou se você tiver a oportunidade de pegar eles físicos em algum lugar também. Eu tô entrando finalmente e catching up nos filmes do Oscar. Então eu tinha falado aqui no último episódio de Sentimental Value, e eu assisti mais 2 essa semana. Eu assisti Bugônia, que assim... Ai, gente, não desceu. Não desceu. No meio do filme, eu falei brincando, quer ver que é isso? E era isso. E tipo, eu queria muito estar errado na minha previsão. Mas infelizmente não estava. E tudo bem, né? A vida não é feita só de acertos. E o Yorgos Lanthimos, aparentemente, depois de um grande acerto, que foi Pobres Criaturas, ele errou muito em Tipos de Gentileza. Eu nem assisti esse filme, mas quem assistiu falou que é muito ruim. Eu assisti, é muito ruim. E agora esse de novo, que tipo assim...
Se o filme tivesse acabado talvez 15, 20 minutos antes, o final fosse aberto, eu acho que a gente ia engolir bem o filme. Mas não tem como. Ai, enfim, é o que é. E outro que eu assisti, e não vou dizer que é a mesma pegada, mas também é uma coisa meio absurda, é um meio sci-fi, ficção e até meio terror, que foi Pecadores, que tá na HBO Max, com o Michael B. Jordan, que ele interpreta gêmeos, inclusive. E esse é um filme que é o contrário. Ele poderia ser muito pouco, mas ele é tão bem feito que ele é bom. Tipo assim... Sim! Não- Eu fiquei surpreso! Sim! Tipo, o roteiro não é nada inovador, mas artisticamente, musicalmente, o filme é tão bem construído que você fica, tipo, envolvidíssimo. Eu tenho uma crítica, que foi exatamente a crítica que o Fábio fez a Frankenstein semana passada, que é a mixagem do som. Eu botei as minhas caixinhas de som pra funcionar, pra assistir esse filme, que eu sabia que ele tava indicado nas categorias de trilha sonora, de som, etc. E ele é mal mixado. Tem uns momentos que é muito alto o volume, em outros ele tava muito baixo. Mas tirando isso, aplausos para todos envolvidos. Muito bom. Adorei Sinners. E é isso, os meus recados de hoje. Gente, eu tô vendo a novela, né? Porque é quase a única coisa que eu tenho feito. E, finalmente, o casal Louquinha terá sua primeira noite de amor. Estão viralizando bastante os cortes delas nas redes sociais. Tô realmente impressionado porque as pessoas estão falando sobre a novela, assim, furou a bolha. Quer dizer, é engraçado falar que uma coisa que passa na Globo às 9 horas da noite Juro. furou a bolha, né? É que entrou em um grupo de pessoas meus aqui que não assistiam novela e estão vendo por conta do casal Louquinha. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui é a performance do Pedro Novaes e da Gabriela Lohan nas cenas em que o Léo conta pra ela que ele sabe sobre a fábrica de remédios falsos e que ele está envolvido no esquema. E quando ele fala isso pra ela decide meio que terminar o namoro e fala assim, cara, vai encontrar seu rumo aí porque você está fazendo uma coisa muito errada. E ele tem uma crise de pânico, de ansiedade, e eu acho que esse menino, ele cada vez mostra como ele tá entregue aos personagens, ele é um ótimo ator, e a Gabriela também. Então, eu fiquei muito, assim, satisfeito com a cena dele gritando na janela, desesperado, clamando pelo perdão dela, assim. Falei, caraca, absolute novela, e temos aqui um ator da geração, tá? Acho que ele é o que o Fiuk queria ter sido na última Nossa, novela que ele sim. fez. Caralho, sim. Inclusive... E tá muito legal. Novelão, gente. Novela, Sim. assim, da década, tá? As pessoas estão falando muito, as pessoas, minha família que, enfim, ainda assiste bastante novela. Eu nem comentei isso semana passada, mas eu fiquei uns dias na casa da minha tia e, enfim, lá eles assistem novela e tudo mais, então era um evento perto do horário do jantar. E foi muito engraçado que foi perto do momento do plot que o Belo ia dar o tiro no Murilo Benício, não sei o nome dos personagens, eu assisti 3 capítulos. Sim. Só que virou uma piada, porque assim, hoje ele vai dar o tiro. E não deu. Amanhã ele vai dar o tiro. E não. Juro, demorou tipo 4 dias. 2026, com certeza. Juro. Os episódios iam, tipo. Aconteciam 1000 coisas e o tiro não era dado, juro. Até que deu, Mas né? Acho posso que só no falar, sábado. fazia sentido o tiro não acontecer. Porque tinham muitas coisas pra serem reveladas naquele palco do comício que ele tava fazendo. Porque o personagem do Rogério ia aparecer e ser revelado pra todo mundo que ele estava vivo. Então isso tinha que acontecer antes do tiro. Então tinha a Zenilda pra aparecer e falar sobre a traição dela, né, do Murilo Benício com a Grazi. Depois tinha o Rogério aparecendo e aí depois tinha que vir o tiro. Então realmente eram muitas coisas envolvidas. E quando o tiro saiu foi uma cena muito boa, porque é claramente inspirada no tiro do presidente dos Estados Unidos, né, que levou na época das eleições, porque o tiro atingiu a orelha, né, igualzinho, e a cena foi igual. E outra coisa que vai acontecer também inspirada em crimes da vida real é que a personagem da Lucélia, né, vai sequestrar os tios, eles já estão sequestrados nesse momento, acho que até já foram liberados, para pegar a herança, para conseguir algum tipo de grana aí nesse sentido. Só que o Agnaldo resolveu se inspirar num crime da vida real, que é da Suzane Richthofen, e ela vai revelar
que ela, na verdade, matou os pais dela, porque ela entra na novela a partir do momento que ela se torna órfã e os tios a adotam e cuidam dela, mas ela vai revelar que, na verdade, ela matou os pais em busca da herança. Então, assim, novelão do milênio. Eu achava a Lucélia uma personagem completamente inútil na trama, e agora eu tô vendo o sentido dela. Então, obrigado, Aguinaldo, por se provar mais uma vez como artista, né? Como artista que é. Só uma coisinha. Teve uma cena maravilhosa da Joelle, em que ela cantou Veludo Marrom, que é a música tema do casal. E ela cantou foi tão bonitinha aquela cena, eu amei, até retuitei, quem me segue no Twitter viu o que eu comentei ali, mas é um vídeo maravilhoso do Raul tocando o violão e ela cantando a música, tipo, toda sem gracinha, tipo, eu não sei a letra, hahaha. Bem menininha, afinal, ela tem 15 anos. Adorei. Então, novelão. Muito que bem. Cris, gente. Vamos então pro primeiro quadro, não é isso? Isso. Vamos lá. Você não pode dormir sem saber. Entramos agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele momento em que a gente conta pra vocês manchetes de notícias fúteis sobre o entretenimento mundial e nacional, para você ficar super bem informadinho. Mas essa aqui não é nada fútil. Por exemplo, você pode contar para sua família que a Melody é internacional? Sim. Ela conquistou Portugal com 2 músicas no top 100 do Spotify. É isso aí, gata. Uau! Ela é outra que tá se provando, né? Pra todo mundo que duvidava da Melody, ela tá calando a boca. Essa daqui, bem, não sei se é fútil, não sei se tá se provando. Ludmilla confirma Numa Nice e Lud Session pra 2026. Abre aspas, não posso deixar meus maiores projetos de lado. Afinal, né, tem que pagar o leite da criança. Tem que pagar, Exatamente. meu bem. A Avenues não se paga sozinha. Lud Sessions, né, Arme? Vamos lá. Gente, a Charli XCX lançou, na semana passada a gente falou, inclusive, no episódio, a trilha sonora do filme O Murro nos Ventos Uivantes. E ficou em primeiro lugar no UK. Parabéns pra ela. Dessa vez a loira nem quis barrar lançando a trilha sonora de Cats. Não aconteceu. Então, é isso. Amigo, se ela tá na parada de álbuns em primeiro lugar, conta pra gente quem tá na parada de singles em primeiro lugar. Nossa, amiga, sabe que eu não sei te dizer? Não cheguei Mas eu nessa, vou quer te contar? Vou te contar. Olivia Dean e Sam Fender, com aquela parceria que eles lançaram há um tempão atrás. Eu te mandei no Twitter, mas acho que agora que você é uma pessoa inteligente e culta, você não viu. Mas o nome da música é Rain Me In. É uma parceria que foi lançada, acho que, para uma versão deluxe do álbum do Sam Fender, se eu não me engano, no ano passado. E a música alcançou o primeiro lugar no Reino Unido agora. Lacre. Nossa, que maravilha! Eu amo essa música, eu sou viciado. Esses dias eu fui almoçar no shopping e eu encontrei a minha amiga Mari Bresse. E a gente ficou muito fangirling. E foi muito bom, porque eu fui almoçar num restaurante, ela tava lá com o advogado dela, eu cheguei com o meu advogado, a gente se encontrou espontaneamente e fizemos um grande almoço jurídico. E foi uma delícia, eu amo a Mari Bresse, inclusive medicona, agora ela formou na residência, na primeira, porque vem mais uma aí. E a gente ama essa música, e enfim, eu tô muito feliz que chegou, porque ela tava sempre ali, ó, em banho-maria no top 10, e eu nem sei o que aconteceu pra ela ficar em primeiro, mas ficou e é isso que importa. É o primeiro número 1, inclusive, do Sam no UK. É isso mesmo. E o segundo da Olivia. Muito bom, gente, muito bom. Paola Oliveira enfrenta aperto com zíper no bumbum. Abre aspas, airbag disparou. Tá Diva. louca. Ai, gente. Bom, vamos lá. Olha, aparentemente a gente tá falando aqui que a Ludmilla tá flopada, mas ela tá emplacando bota em paradas de países latinos, hein? Eu não sei quais, eu só li a manchete, mas aparentemente ela tá, assim, entrou no Spotify Brasil, foi a maior estreia do ano, tá ali na Espanha, tá no Chile, e aparentemente tá nos Estados Unidos também, ali aumentando, crescendo em plays. Então, que bom pra ela, vai pagar mesmo em dólar a escola, o leite da criança, o leite ninho. Afinal, a criança nasceu nos Estados Unidos. Gente, essa notícia é pro meu amigo Gabriel Armelin.
Uma música registrada em nome de Miley Cyrus e Kelly Clarkson foi notada pelos fãs no ASCAP, que é aquele registro de músicas oficiais. Será que vem o feat mesmo? Elas registraram só por segurança? Veremos. Ai, gente, realmente, assim, realmente, é muito inesperado, mas se acontecesse, seria tudo. Eu perdi a minha notícia, eu achei minha notícia. Saiu o ranking da Federação Internacional da Indústria Fonográfica de 2025, com a somatória, né, mundial de todos os streamings, downloads e vendas físicas que eles fazem lá, enfim, o ranking do fim do ano, né? E aí, o que é importante dizer aqui é que a loirinha ficou mais uma vez em primeiro lugar com artista mais vendida e álbum mais vendido, porém, a PT foi a música mais vendida de 2025. O que eu achei, sei lá, um pouquinho de quebra, né? Pra não ser tão óbvio. Amigo, isso é mundo ou Estados Unidos? Mundo. Que é meio nada a ver, na verdade. A gente sabe que foi jet ski, né? Sequência feiticeira. O Pedro Sampaio ali sendo boicotado só por ser latino, né? Bom, vou dar uma última notícia aqui que eu já tinha falado com os meninos em off. Mas vale dizer aqui porque no último episódio a gente comentou sobre isso, né? A Jessie Nelson tinha lançado ali o documentário e aí ela saiu promovendo, né, o doc dela, que ela fala sobre as filhas e tal. E ela comentou que as meninas do Little Mix entraram em contato com ela por conta das filhas que estão passando por esse momento difícil. E aí a Leanne, que lançou o álbum, também foi dar umas entrevistas e falou que sim, de fato, elas entraram em contato. Mas ela deu uma... Porque a host ali falou assim, ai, vocês falaram com ela, tal, e vocês são amigas? E vocês todas? E aí ela falou, sim, eu, a Perry e a Jade somos muito próximas. Nós somos irmãs e tal. E sim, a gente entrou em contato com a Jessie, a gente soube do que tá acontecendo, e ela é muito corajosa por, enfim, tá passando por isso. E foi só isso, tipo... Foi bem também, né? Foi bem. Ela falou que ela precisava falar, entendeu? Não foi Ela só não uma viraria barra. as costas Sim. pra uma irmã preta, como a Jessie Nelson Mandela. Então, é isso. Ah, Babu, só porque ela é branquinha. Juro, o maior hit do carnaval. Gente, falando em mulheres latinas, a Shakira vai fazer um Todo Mundo no México, é isso aí. Ela vai fazer um show gratuito no país antes de vir ao Rio. Será que tá começando aí uma rivalidade latina entre as cidades para ver quem faz o maior show de graça? Porque o nosso prefeito aqui de São Paulo também tá querendo fazer, né? Alguma coisa em São Paulo de show gratuito. Não cansa de passar vergonha esse Ricardo Exatamente. Nunes, juro. Gente, saiu o trailer de Toy Story 5. E nele, o Woody fica calvo e os brinquedos precisam lutar contra a tecnologia. Eu tô gostando desse plot, tá? Porque o vilão vai ser um iPad. Me E aí lembrou aqueles tablets muito a vibe do vilão do terceiro Toy Story, que era o urso lá, o urso rosa. O urso, eu também senti, porque ele vai ser todo bonzinho no começo. Ah, ansioso pra ver. Gente, faz pelo menos 20 anos. Não, 20 é muito. 10 anos que os vilões são os iPads. E eles vão lançar agora isso. Pois é. Eu não tenho paciência pra Toy Story, vocês sabem, né? Eu odeio esse filme. Eu adoro. Gente, uma das meninas do Cat's Eye tá com afastamento temporário das atividades do grupo. Quem? A Manon? Isso. Sabia. Por que você sabia? Porque ela é o Zayn Malik deles, né? Essa menina aí só dá problema. Ela nunca tá. Elas sempre estão performando sem ela. Ai, juro, não dá. E a Lauren Horag na casita do não. Bad Bunny, juro. Não, essa daí é outra. Ai, não posso fazer show no Brasil porque foi pega bolando maconha no aeroporto, juro. E aí vem pro Brasil no show do Bad Bunny e fica Enfim. bolando maconha ao vivo. Vamos pro próximo quadro, pelo amor de Deus. Bora. Ai, vamos, gente, vamos. Giro da semana. Nesse quadro nós trazemos os lançamentos musicais, porque a gente já falou de lançamentos de novela e de filmes e de que a gente tá consumindo, mas agora a gente fala musicalmente. Às vezes a gente traz outras coisas aqui também, gente. O episódio é nosso, o farofa é nosso. O farofa é de todo mundo, na verdade, mas a gente que manda aqui. Enfim,
Foda-se. A gente traz as menções honrosas primeiro, que a gente, né, só quer informar vocês que foram lançadas. Raramente a gente faz um comentário ou outro, mas hoje nós temos as duas mulheres cheias de minoria, como o Fábio bem disse no comecinho, que são nossa pauta principal, que é Hilary Duff e a Leanne. Mas começando aqui com ela, que também é de uma outra minoria, porque é jazz! A Willow lançou seu 7º álbum de estúdio. Menina, ela trabalha em Petal Rock Black, completamente produzido por ela mesma. Que lacre, hein? A diva colocou a mão na massa e estreou o projeto, né? Que conta com o pai do funk nos vocais da faixa título, que é o George Clinton. Lembrando, funk, né? Norte-americano, não brasileiro. Exato. Pra deixar bem claro aqui. Além de parcerias com Kamasi Washington, Tune Arts. A Willow descreveu o projeto como sendo uma celebração da vida, da dedicação artística e de todo mundo que usa as mãos para mudar a cultura em direção a algo mais bonito. Uau! Vão ouvir essa hablada e essa lacrada? Mas pra mim o que mais chocou é que aparentemente de fato é um álbum de jazz, né? Ela estreou no Blue Note, inclusive. Ele tem influências mais modernas, Erykah Badu, etc. Só que ainda assim ela empacotou bem e ela disse: é isso aqui que eu vou mandar pra vocês. E quem não gostar, meu bem, problema de vocês. O Blue Note é bem pequeno mesmo e não vai caber o mundo inteiro. É só pra quem entender. Ainda bem que ela não marcou um show no Lollapalooza, né? Porque com certeza seria um dia de folga na agenda dela. Gente, vamos pra folk agora? Depois de se aventurarem no rock alternativo, Mumford & Sons voltaram pro som que os levou à fama. O álbum, chamado Prize Fighter, é o 6º deles e chega com parcerias de Hozier e Didi Paris. Não conheço essa diva. Nem o eu. grupo se apresenta no Rock in Rio desse ano. E também Sucesso pra eles. tem parceria com o Chris Stapleton e com a Gracie Abrams nesse álbum. Então, realmente, pra todos os lados. É um pouco de tudo, gente. Já fomos pro jazz, já fomos pro folk, agora vamos pro Trump. Lana Del Rey está de volta com um novo single, White Feather Cocktail Deer Hunter. Yes, yes. Quem produziu essa música foi a própria Maga, junto de seu duende, Jack Antonoff. E a música foi escrita pela cantora junto com o maridão dela, a irmã e o cunhado, em família. Esse pode ser o primeiro single do próximo álbum da diva. Na verdade, eu nem sei se é o primeiro, tá? Mas é um single, na verdade não pode. Ele é, com certeza, estou afirmando, um single do próximo álbum dela, que deve ser lançado em uns 3 meses aí e vai se chamar Stove, que significa fogão. Realmente, escreveu na cozinha essa daqui. Essa, disse Lana Del Rey, é a música favorita dela dentro do álbum. Então, vocês já fiquem bem cientes que pode ser daqui pra baixo. Porque se ela acha que essa aqui é a melhor, a gente não vai ter nada, enfim. Inclusive, eu vi uma notícia que eu podia muito bem ter trazido pro quadro anterior, que eu não trouxe, então eu dou agora, porque, sei lá, vai ser da cabeça mesmo que eu não peguei. Com muitos detalhes, mas ela disse que cansou de lançar coisas às sextas-feiras, porque é muita competição e nunca consegue visibilidade. Então ela nunca mais vai lançar coisas de sexta-feira, e acho que ela agora vai lançar de terça ou quarta, sei lá, algum outro dia da semana. Ela se acostumou mesmo, né, com o fundo do poço. Ai, mas essa daqui, gente, fundo do poço não, porque a última Little Mix lançou o álbum que faltava. A Leanne finalmente liberou o My Ego Told Me To, o seu primeiro LP, seu primeiro álbum de estúdio, que estava prometido desde o ano passado, quando ela voltou com Been a Minute. Com uma capa bem lacradora e o nome Bucetudo, a Queen já chegou marcando presença, né, e arrancando elogios da maior parte dos críticos. Conforme prometido, a Lee explora os diferentes gêneros, dando uma atenção especial aos ritmos afro-caribenhos, como o reggae e o afrobeat, mas sem abandonar o R&B e o pop, né, que ela já é bem familiar. Vale lembrar que a gente já conhecia as faixas Been a Minute, Burning Up, Dead and Gone e Most Wanted, que compõem, né, a tracklist padrão do projeto, além de Friends, com o cantor e produtor jamaicano... Eu posso falar que é Russian? Russian, Russian. Não o, né? Enfim, que faz parte ali de uma versão bônus do álbum. E aí, o que vocês acharam? Eu acho que eu não tenho muita base pra falar sobre o Afrobeat no geral. Pra mim, esse é um álbum
gostoso de ouvir do começo ao fim. Eu não tenho nada que eu tiraria dele. Eu ouvi ele durante o dia todo, até que a gente decidiu que Hilary Duff faria parte da pauta. E eu achei muito agradável, assim. Tem momentos que ele é um pouco mais animado e eu acho que faz mais sentido. Gostei da faixa que termina ele, que é Heaven. Achei bem bonitinha. Tem uma outra também que eu gostei, que é Me Minus You. Achei legal. E eu acho que, pra mim, como eu não tenho grande conhecimento de Afrobeat, como o Fábio pontuou em algum outro episódio aí, tipo assim, já que ela quer fazer Afrobeat, talvez ela precisasse trabalhar com produtores mais ligados ao gênero e tudo mais. Como eu não sou um grande entendedor disso, pra mim ficou legal. Pra mim ficou, as influências que ela trouxe pra isso ficaram interessantes. Acho que ela trouxe uma personalidade pra música dela, que é algo que talvez fosse uma dificuldade que ela estivesse tendo aí no comecinho da carreira e até com a própria gravadora de conseguir colocar. Acho que é um álbum que tem personalidade e é legal. A minha música favorita até então é Dead and Gone, que já era o single, né? Então eu já gostava dela antes. Mas gostei de Revival, Goodbye, Good Morning. Gostei. Pra mim é um ótimo álbum. Eu gostei também, amigo. Eu acho que não é um álbum fácil de fazer e de colocar pro mundo, especialmente porque ele sai desse padrão esperado, né, de uma pessoa que veio de uma girl band e tal, mas talvez ela estar desse lado oposto ao que o Little Mix fazia, pra ela seja muito bom, porque o contraste cai bem, sabe? Mostra a versatilidade, e mesmo esse álbum aqui, ele é versátil nas próprias referências. Então ele tem um pouco de reggae, ele tem um pouco do R&B, ele tem até um pouco de rock em algumas das faixas, e ele é uma experiência interessante de escutar. Algumas músicas são bem curtinhas. Pra chegar na metade do álbum, você leva 15 minutos. Você já tá na metade. Mas é bom. E eu achei corajoso da parte dela e certo essa escolha, essa movimentação. A gente já vinha falando sobre isso, né? Que eu acho que às vezes a pressão por ter um hit, a pressão por ter um álbum que é número 1 faz com que as coisas não saiam, né? A gente viu a Normani e todas as meninas do Fifth Harmony sofrendo com isso, menos a Lauren. Na verdade, a Lauren talvez até tenha sofrido na mão da RCA por conta disso, mas ela ainda lança as coisas mesmo de forma independente. E aqui eu sinto que ela assumiu que, meu, esse não é um álbum que é feito pra tocar nas rádios, ele não é um álbum... Eu acho que talvez o ponto negativo pra mim seja que eu não vejo nenhum hit claro aqui, eu não vejo nenhuma música que seja muito fácil, assim, popular a ponto de conseguir viralizar de uma forma óbvia. Pra mim não tem um hit óbvio e talvez seja isso. Por esse lado ela construa uma base de fãs mais sólida para os próximos lançamentos dela, ou talvez nos próximos ela até acerte a mão e pouco a pouco ela vá voltando para um caminho mais mainstream sem perder a identidade que ela tá construindo para ela enquanto carreira solo. Porque ao mesmo tempo que isso, né, tem esse lado mais diferente do álbum, o primeiro EP dela era mais tradicional e também não teve nenhum grande hit. Então eu acho que é isso, ela já foi pros dois lados. Esse álbum aqui, eu acho que ela vai conseguir performar ele de um jeito muito bom em turnê. Eu acho que ele tem essa abertura, as batidas são boas, ele é bem produzido. E é isso, eu espero que ela faça sucesso. E se ela não fizer, também tá tudo bem. Por quê? Porque ela entregou um bom trabalho que é verdadeiro pra ela e ela não tá tentando ser ninguém e não está tentando tá no topo dos charts, nem nada disso, assim. Acho que ela entregou um bom trabalho pra ela e isso é o que mais importa nesse momento. Porque hit, meu bem, ela já tem os Little Mix, sabe? Não precisa. É isso Então, que eu ia falar, amigo. isso. Eu acho até que isso ajuda elas a construírem até a própria marca do Little Mix, assim. Porque elas se posicionaram em ambientes muito claros para cada uma, né? Isso que eu acho que foi muito legal, assim. A Perry foi para aquela coisa mais pop, loira dela. a Jade super, tipo, gay, antenadinha.
E a Liane, tipo, com afrobeat e reggae e referências interessantes da música dela, que eu acho que dá uma personalidade pra cada uma, que quando você junta, pensa no Little Mix agora, tipo, num futuro, quando elas se juntarem novamente, vai ser até mais interessante ver o que vai sair dali. Sim. Sim. Eu não sei porquê, eu tenho um feeling de que, tipo. Vem aí, sabia? Uma coisa. Não sei se vai demorar muitos anos. Também não sei se é esse ano, mas eu sinto que, tipo. Foi pensado essa pausa e esse momento pra elas desenvolverem seus projetos solo, mas, tipo, eu sei que. Eu sei não. Eu acredito. E eu quero acreditar que elas têm a visibilidade, tipo, voltar em algum momento depois, sabe? Não acho que é uma. Não foi uma pausa tão. Com fim determinado, assim. Enfim. Eu acho que elas voltam também, amigo. Sobre o álbum. Eu Gente, também eu gostei acho. bastante. Eu acho que ele é muito mais forte, inclusive, do que os lançamentos iniciais da Liane, porque não só esse álbum tem faixas, né, que são muito mais bem produzidas mesmo, mas ele também consegue, o que o Fábio disse, ele tange outros gêneros, mas ainda com uma linha de coerência que faz muito bem pra ela. Eu acho que ela se mostra uma artista versátil, ela se mostra uma artista interessante e, além de tudo, ela tem uma atitude que não é uma atitude tão óbvia. Ela tem uma atitude que é muito de gingado. É um álbum muito cheio de gingado. E eu fiquei até pensando que se a Isa quisesse muito ir pra um cenário internacional, ela poderia fazer um álbum desse estilo. Só que, bem, não é o caso, né? Mas é que eu fiz essa conexão, porque a Isa chegou a lançar algumas coisas mais pra essa pegada. Enfim, Muito, é o Afrodite e tal. exato. Eu senti falta do feat com a Isa, hein? Fica aí uma. Vive vindo pro Brasil e não conseguiu um vocal, um feat com ela? Pois é, né? E a Isa não fez bloco esse ano, né? Não. Pois é, né? Quer Verdade. dizer, mas ela foi pro bloco beijar o menino lá, né? Tava curtindo a vida, né? Devia ter chamado a Liane também pra curtir. É que a Liane é uma mulher casada, né? Mas pouco Sim, importa. também Então, pode curtir a vida. exatamente. Nossa, mas inclusive a Isa tá sumida, não tá? Ela lançou, tipo, pouquíssimas coisas ano passado. Lançou poucas, mas ela disse que ela tava trabalhando num álbum mais focado no reggae também. Então, por isso que eu fiquei meio, pô, não veio um feat com a Isa, porque acho que as duas estão indo pro mesmo caminho, mesmo que involuntariamente. Mas eu acho que é isso. Gostei bastante, interessante, bem produzido, dançante. E o que o G disse, tipo, as três acabaram se colocando em lugares muito distintos. E eu acho que a Jade foi pra uma coisa, não vou dizer mais conceituada, mas uma cebola mais cheia de camadas. E a Liane ficou entre esse meio, né? Que a Perry foi a básica, a gente sabe disso. Mas a Liane foi nesse meio que ela consegue entregar coisas. É uma farofa muito bem produzida. É isso que eu quero dizer. É que o lance da Jade é que é o que o Fábio sempre falou. Ela quis ocupar um lugar que, mesmo que ela não seja o grande hit, ela tem fãs que vão lutar por ela com unhas e dentes. Tipo assim, são poucos, mas quem ouve, Uhum. entendeu? Vai ouvir muito, vai defender, vai falar, etc. Eu acho que já a Perry, não tanto, porque ela Não. mirou no básico. Então é tipo assim, vai tocar em playlist, vai estar ali. Talvez as pessoas não saibam que é a Perry cantando, mas a música vai tá playlistada. E a Liane, acho que até por ela ter demorado um pouco mais e ter tido essas questões de gravador e tal, acho que ela tem um caminho aí pra percorrer, pra se consolidar um pouco mais nesse lugar que ela quer ocupar. Sim. E a última coisa é que a gente, na semana passada, tinha comentado sobre. Ela, de fato, tá muito, né? Indo pra essa pegada mais afrobeat e reggae. E se ela traria produtores locais, regionais, pra trabalhar. E pelo que eu olhei por cima, não. São todos realmente. Tipo, O norte-americanos mais mesmo. específico, assim, é o Russian, que é jamaicano, e aí ele aparece, por exemplo, na faixa de abertura, que tem um break de reggae no final, mas eles não são mesmo, eles estão ligados aí dentro da cultura do hip hop, né, do UK e tal, eu esqueci o nome do cara, mas eu acho que o sobrenome dele é Cuts. Ele produz algumas coisas pro Storms e outros nomes do hip hop,
Mas ele é um loiro branco. Tipo assim, no fim, ela. Só que assim, são bons produtores. Sim. Não dá pra dizer que esse álbum é mal produzido. Não. Mas com de certeza. fato, a diva colonizou. Colonizou. Bem britânica da parte dela, né? Enfim. Seguimos pra falar agora de uma Seguimos. colonizada. Não, Meu Deus. juro, essa daqui. Não, ela sofreu mais que Jesus Cristo e mais do que a própria Juliette, né? Porque na mão da Ashley Tisdale, essa aqui não estaria solta na rua, não. Bom, 10 anos pra vocês, tá bom? Sem lançar nada desde 2015, quando deixamos o pop morrer ao floparmos Sparks, a atriz Hilary Duff voltou 11 anos depois com um projeto mais pessoal, autoral e maduro, Luck or Something. Também pudera, né? Ela já tem 38 anos, a mãe de 2 e esposa do produtor musical Matthew Koma, compôs todas as faixas com um grupo seleto de pessoas e abordou diversos temas pessoais nesse projeto, como o fato de não ter mais contato com a sua irmã, a recalcada Hailey Duff, que faz também o filme dela, da Lizzie McGuire. Literalmente o único papel que ela teve na vida. Ela já havia lançado 2 singles para promover o álbum, Mature e Roommates, e agora Weather for Tennis foi lançada como terceira música de trabalho do projeto. A Pitchfork já aclamou. Resta saber agora o Farofa Conceito. E aí, meninos, o que vocês acharam? Um 6.3 ou 6.4 eu acho que é um stretch pra gente falar que foi uma aclamação, mas acho que mas é a uma Hilary boa. Duff. Tipo, é a Hilary Duff. Sim. Vai ficar verde no Metacritic da Hilary Duff. Pitchfork, sabe assim? É o sonho de muitas. Eu não vou falar minha opinião primeiro, mas eu preciso fazer um disclaimer que é muito válido, que eu não vivi Hilary Duff, viu? Porque eu entrei no mundinho Disney depois. Eu só fui ter TV a cabo em casa depois de High School Musical, ou seja, depois de 2006. Mas você não viveu Lizzie McGuire? Não. Quando eu comecei a consumir Disney, já era Hannah Montana. Foi por causa Katy do High School Perry Musical que eu comecei a consumir Exato. Disney. Antes eu nunca assisti. É que a gente não tem irmão mais velho. Então a gente nunca assistiu. Eu via Raven, aquela do Cor na Casa Branca. Lá, não, que fez Transformers. Ah, sim, você via Mano a Mano. Mano a Mano, isso. Via Lizzie McGuire e também Fio do Futuro. Então eu assistia. Mas Lizzie McGuire realmente aconteceu aqui. E eu ouvia eu ouvia Hilary Duff, mas os singles, eu não era obviamente não era uma criança que entendia sobre isso. Então eu ouvia, tipo, Beat of My Heart, essas coisas assim, tipo, Wake Up, sabe? Eu gostava de Hilary Duff como farofa, mas de fato parei pra ouvir álbuns depois com a Miley, que aí foi de fato quando eu peguei um CD e tal. Bom, gente, vou jogar um banho de água fria aqui. Já tinha contado pros meninos o que eu tava pensando. Acho que esse é um bom álbum, ele tem boas letras. Eu gostei da forma como ela trouxe os temas aqui, porque é uma abertura que eu acho que a gente nunca teve necessariamente da Hilary, de uma forma tão aberta e direta. Ela começou a tratar de muitos temas pessoais. E mostrou um lado de compositora mais interessante do que todos os outros álbuns dela, e pra mim isso é super válido e legal desse trabalho, é o ponto alto dele. Agora, quanto à sonoridade, eu tenho uma questão que pra mim vem carregada desde o lançamento de Roommates, que é quando eu falei, tá, entendi o que vai ser esse álbum, e aí de fato ele se consolidou quando eu ouvi agora. Eu acho que Roommates é igual qual é o nome da Anti-Hero, da Taylor Swift, e o álbum me lembra muito Midnights, assim, acho que a sonoridade dele me lembra muito Midnights, eu acho desinteressante, acho que ela poderia ter trazido outras referências, buscado outras coisas na sonoridade, para tornar esse álbum mais marcante e legal pra mim. Mas é isso, assim, ele passa desapercebido por conta disso, mas valorizo as letras, acho que tá interessante por conta disso. Curioso que eu até peguei essa ref de Midnights, principalmente nas faixas que ela é mais letruda, assim, tipo, que são frases muito longas e ela quer dizer muita coisa. Mas, curioso que eu também peguei também 2 referências um pouco mais diferentes, que são Lily Allen, no último álbum,
no West End Girl, em alguns momentinhos. Mas, de maneira ainda mais forte... Qual que é o nome dela, gente? A do Quem? Country Manu Gay. Gavassi. Country Gay? Ah, Casey Casey Musgraves. Musgraves. Peguei muito Casey Musgraves em algumas faixas. Não vou lembrar o nome, talvez, delas, mas... Eu fiquei, tipo... Ela talvez trouxe e conectou várias coisas de artistas diferentes. De fato, acho que quando a gente compara, né? E não é, gente, nunca é pra causar rivalidade feminina aqui. Mas quando a gente traz o álbum da Leanne, por exemplo, ele é muito mais interessante na produção. Apesar de ter, talvez, letras... Não vou dizer menos pessoais, mas talvez um pouco mais básicas, né? A Hillary vai pra esse outro lado. Só que foi o que eu falei. Como eu não sou grande conhecedor, eu não tenho uma parametrização de, tipo... De onde ela veio pra onde ela tá indo, sabe? Mas, amigo, eu não acho que você precisa nesse caso, tá? Ih! Porque, tipo... Não é por isso, mas é porque, assim, a Hillary tava 10 anos sem lançar nada. O último álbum dela foi uma coisa super pop. Né? Aquela coisa meio... a Fábio E até pode construído me por corrigir. outras pessoas, assim. Ela Exato. compôs de, sei lá, 12 faixas. Eu nem sei se o álbum tem 12, talvez ele tenha 15. Mas ela compôs, tipo, 4 no máximo. O resto eram composições de Ed Sheeran, Colby Calais, outras pessoas que ela lançava. Então ela tava mais interpretando, não tinha nada pessoal. O álbum mais pessoal dela até então era o terceiro álbum, que foi o Dignity. Que eu nem sei o quanto ela compôs, mas tem o hit lá, With Love, tem Stranger, que é sobre o pai dela. Então, tipo, tem algumas faixas que destoam ali, mas de modo geral sempre foi uma discografia genérica, porque os 3 primeiros álbuns saíram pela Hollywood Records, então ela tava sob o domínio Disney. E o quarto álbum dela foi o Breathe In, Breathe Out, que ela mal promoveu direito, e ele saiu via RCA, então a gente sabe, 2 singles tá bom, e chega. E agora ela voltou com esse terceiro via Atlantic, que é praticamente um álbum Sim. independente. Eu acho que esse Breathe In, Breathe Out, ele era muito baseado no pop da época, então, tipo, uma coisa meio dreamy, assim, tipo Carly Rae Jepsen, entendeu? Então não tem... Não sei, acho que você não precisa da base de comparação pra avaliar esse... Mas se você tiver a base de aqui. comparação, esse álbum fica muito bom, tá? O Luck or Something. Porque os outros álbuns não são... Tipo, eles são extremamente genéricos, assim, e quase imaturos. E esse não. Esse não. Esse tem uma artista aqui. Não é uma atriz manufaturada que lançou um projeto, sabe? Que ela teve, só, basicamente assim, eu tô olhando aqui na discografia dela. Ela teve, tirando o de Natal, ela teve 4 com a Hollywood Records, que é o Metamorphosis, Hilary Duff, Most Wanted e Dignity. O Most Wanted é uma coletânea. Ele não é um Pra terminar o álbum. contrato. Mas é nele que tem Wake Up, né? Ou não. Isso aí. Sim, ele tem algumas faixas inéditas, mas ele veio antes do Dignity, então ele não foi pra terminar o contrato. Eu não sei o que aconteceu. Mas ainda assim, ela foi teve pra dar um... 3 álbuns de uma coletânea com a Hollywood, um com a RCA e agora um com a Atlantic. Então... É que, de novo, eu não vivi Hilary Duff, então eu não sei também, tipo, tudo que ela... Eu sei que ela passou por perrengues, mas não sei esse contexto por ela ter demorado tanto tempo pra voltar pra música, por exemplo. Amigo, ela foi mãe, acho que ela não queria voltar pra música. Tá bom. Eu acho que ela ficou tentando trabalhar como atriz, tá? Porque ela fez alguns filmes entre o Disney e o que aconteceu... Pelo menos assim, eu acho a carreira dela muito interessante, porque o único álbum dela que estreou em primeiro lugar, se eu não me engano, foi o Most Wanted. E ele estreou em primeiro, sendo uma coletânea. Então ela, tipo, o primeiro álbum dela, que é o Metamorphosis, ele estreou em segundo e subiu. O segundo álbum, que é o Hilary Duff, não ficou em primeiro lugar, se eu não me engano. E aí o terceiro foi o Dignity, ficou em terceiro. E ele foi considerado um fracasso na época, porque ele não vendeu tanto quanto os outros. Só que a Hilary Duff, ela aconteceu muito num período muito curto de tempo. Porque a Lizzie McGuire, não sei se as pessoas... tem noção de que só teve 2 temporadas. Nossa. Então, porque ela virou uma coisa muito grande, só que só teve 2 temporadas de Lizzie McGuire. Então, quando ela chegou no terceiro álbum dela, ela já tava na geladeira há muito tempo. Ela não tava mais trabalhando, ela não era mais atriz, assim, ela tava em papéis menores. Então, esse encerrou o contrato e ela foi atrás de adultificar, né? Só que ela encerrou o contrato e ela não assinou nada com nenhuma outra gravadora. Ela tentou ser atriz. Quando ela lançou o Breathe In, Breathe Out, em 2015, ela tava começando a fazer Younger,
que foi a série que realmente trouxe ela de volta, né? Eu não lembro se Younger começou em 2017 ou em 2015 mesmo, mas ela acabou em 2021, então ela ficou bastante tempo fazendo. E ela teve uma audiência consistente, assim, geralmente ela terminava as temporadas com mais audiência do que ela começava. Mas, enfim, ela ficou bastante tempo fazendo isso. Depois ela foi fazer How I Met Your Father. Então, ela tentou ser atriz nesse tempo que ela ficou longe da música. E acho que essa pausa que ela deu era muito por conta disso. Assim, ela lançou um álbum que ficou anos sem sair, 8 anos, né? Entre o Dignity e o Breathe In, Breathe Out. E ela fez um álbum genérico porque ela não tinha nada pra falar. E aí ela agora tem. Então eu acho que foi mais esse lado de tipo assim, não, peraí, deixa eu dar valor mesmo pro que eu tô fazendo. Em vez de só colocar isso numa esteira, né, de produção, como acontecia na época da Disney. Porque, de fato, ela foi lançada pela Disney porque quem viu, a Lindsay Lohan também foi lançada pela Disney. Na mesma época. As duas estavam ali, e uma precisava contrapor a outra, e tinha a Avril Lavigne, e elas, não, vamos fazer um som assim. Então, ela nunca teve muito controle da carreira dela quando o assunto era música. E aí ela foi pra esse outro lado, produzindo e atuando em papéis menores e séries que a trouxeram de volta, né? Mas eu acho que ela não fez mais música por conta disso. Fui até dar uma olhada nas questões da filmografia dela. Lizzie McGuire são 2 temporadas, mas foram 65 episódios no total, então foram temporadas longas. E durou 3 anos. E aí foi o que o Fábio falou. Younger foi de 2015 a 2021, foram 7 temporadas com 84 episódios. Então, já é aquele modelo que as coisas demoram mais pra sair, né? Tem um ponto que é importante falar. Eu acho que a Hillary, ela acabou tendo um reconhecimento maior por conta de Lizzie McGuire, menos pela série e mais pelo filme. Porque o filme aconteceu muito fora da bolha Disney Channel. Se eu não me engano, ele chegou a passar nos cinemas e era DVD. E ele viralizou muito com as crianças e os adolescentes que até não tinham Disney Channel. Então acho que isso fez com que a Hillary acontecesse mais fora da série, entendeu? Acho que o filme realmente foi uma grande coisa, virada de chave ali no reconhecimento dela. O filme Lizzie McGuire, ele é baseado na série de TV e é o primeiro filme Disney, filme cinema, então é Walt Disney Pictures, baseado em alguma coisa do Disney Channel, que, né, enfim, foi a mesma coisa que depois aconteceu com High School Musical, por exemplo, só que, né, já eram filmes Disney Channel e depois virou o filme Walt Disney Pictures. Gostei dessa deep dive. Mas história. que é muito interessante. Eu acho muito interessante, pelo menos, tipo, falar sobre a carreira da Hilary Duff, porque ela eu acho fascinante, assim, como o mundo analógico, bastava alguém querer que você consumisse alguma coisa e você consumia. Porque é isso, ela não tinha nenhum hit. A música dela que mais fez sucesso foi na época do álbum mais flopado dela, que foi o Dignity, e ela conseguiu o número 24 com With Love. Então, assim. E ela acontecia muito, e ela vendia milhões de álbuns. Porque a Disney queria, amigo, porque tem a máquina. Achei foda. Eu acho que ela, assim, apesar dela não hitar em termos de Billboard, So Yesterday e Come Clean, do Metamorphosis, foram, tipo, sinais verdes pra Disney começar a produzir, não só a Lindsay, que já tava ali na esteira junto com ela, mas as outras artistas que vieram depois, sabe? Porque foi um sucesso pro nicho que consumia ali, pra criançada ali, pros adolescentes. Então, mesmo não performando fora da bolha, a rádio Disney ali tava atorando, né? Que é o que você falou, é a máquina, e as crianças gostavam e consumiam. Então, acho que foi um sucesso dentro da expectativa deles ali. Sim, exato. Por isso que eu digo, assim, basta alguém ter o canhão pra colocar pras pessoas, e elas vão ouvir. E não precisa, assim, não precisa fazer sucesso de verdade. Só que tava todo mundo ali, porque a gente tinha um canal só e Rádio Disney. Qual era a concorrência da Rádio Disney, né? O Cartoon Network tinha uma rádio, a Nick tinha uma rádio. Tipo, é isso. Eles têm um canhão de mídia, assim. É quase como você falou, assim. Ah, a novela furou a bolha. É uma novela da Globo às 9 da noite, sabe? Isso jamais... Spoiler da novela. Literalmente passa pro Brasil inteiro. Então... Eu acho isso muito interessante, como essa época era outra coisa. Sim. Mas enfim, eu amei esse álbum. Eu achei ele muito, muito bom, especialmente por ele ser Hilary Duff. Eu acho que eu tava esperando um projeto muito ruim, eu nem ia ouvir, eu achei a capa bonita, mas aí eu fui escutar quando eu comecei a ver as entrevistas e eu achei ele interessante.
de fato, assim, pra mim, é a Hilary Duff se vestindo de Taylor Swift e entregando alguma coisa pros fãs dela. Mas eu acho bom ela tá trazendo letras que são mais maduras e ela tá abordando temas que fazem sentido pra idade que ela tem, assim. Ela não tá fazendo músicas pra criança. E, tipo, ela entendeu que os fãs dela não têm mais 20 anos. Apesar deles, né, o último álbum que ela lançou, talvez eles tivessem. E ela tinha essa audiência que era muito infantil, né? E ela se descolava muitas vezes dessa audiência. Agora eles estão no mesmo lugar. E eu acho que pra carreira dela, isso é bonito dela perceber. Porque ela consegue trazer mais verdade pras músicas, se sentir mais confortável pra tratar alguns assuntos. Porque ela não tem mais a expectativa dela ser um ícone, né? Um role model, um modelo a ser seguido pra crianças. Porque esse não é mais o público dela. Então eu achei isso muito bom. Ela trabalhou. Eu gostei muito dela ter trabalhado com poucas pessoas, poucos compositores. Cada faixa tem, tipo, 3 compositores e sempre é ela, o marido dela e mais alguém. Eu achei isso muito bom. Algumas tem mais, mas ainda assim não tem 12 pessoas trabalhando numa música. E isso eu acho que fez bem pro projeto e pros temas que ela abordou. A sonoridade realmente, pra mim, é muito Midnights, é muito Taylor Swift. Mas eu achei que coube. Tipo, eu achei que coube, eu não acho que faz mal pra música dela. Até porque, assim, de novo, não a Taylor, né? Mas a Hilary nunca fez nada bom. Então, pra mim, isso aqui é muito bom, excelente, que legal. Eu achei que realmente me surpreendeu. Diferente do álbum da Liane, por exemplo, que eu já fui ouvir com uma expectativa, né? E achando que ia virar algo bom, esperando, torcendo pra virar algo bom. Eu fui ouvir esse álbum aqui porque os outros álbuns dela são ruins, gente. Não tem nada lá. E aí, quando eu vi isso aqui, eu falei, caramba, que legal! Eu fiquei muito feliz que ela conseguiu fazer alguma coisa que parecesse, de fato, feita por uma artista. E não, como eu já falei aqui antes, por alguém que é atriz e tá numa esteira ali comercial, precisa dar dinheiro pra alguém. Então, eu gostei bastante. Eu acho que num próximo álbum, se ela for lançar, e eu espero que lance, ela podia trabalhar com Julia Michaels, com Amy Allen, com compositoras mulheres que ajudem a trazer ainda mais profundidade, colocar em palavras de um jeito interessante tudo que ela tá sentindo e pensando. Porque, aparentemente, ela tem coisa pra falar. E que bom. Eu quero uma música no próximo álbum sobre a Ashley Tisdale, sobre a treta das mães. Então, é isso. Eu acho que com as pessoas certas ela consegue esverdear a discografia dela de uma forma ou de outra. Amigo, eu queria só falar uma coisa da carreira da Hilary que eu acho interessante de comentar, que é a participação dela em Gossip Girl, que foi bem Teve relevante isso. na época também. Ela teve Na terceira temporada, 6 episódios. mas foi uma participação assim, pá, que realmente é relevante ali e é uma personagem lembrada. Então, teve isso também que ajudou ela. Tava ali no auge, na série do momento, e ela, garota do momento. Eu acho isso interessante. Eu lembro de meninas da minha escola que acompanhavam, assistiam Lizzie McGuire, gostavam muito de Lizzie McGuire, mas eu nunca acompanhei a carreira da Hilary Duff, assim, nunca. E eu a conheci mesmo com o álbum Breathe In, Breathe Out, que eu não amei também, eu fiquei meio tipo, beleza. E aí eu descobri que ela cantava With Love, e eu lembro de ouvir essa música na rádio, porque essa sim furou a bolha. Essa sim foi uma coisa além. Mas eu acho interessante também como ela não é santa, né? Tipo, ela brigava com a Lindsay Lohan, ela namorou o Aaron Carter. Ela foi lá, não sei o que, e ela falava mesmo, ela é da época do tabloide. Me fascina a pré-história. Eu acho, assim, eu fico passada com como as pessoas viviam nos anos 2000 e anos 90. Mas, gente, vocês não viram nem o filme, Lizzie McGuire? Nunca vi. Não. Assistam. Amigo, eu fui. Recomendo, Ai, amiga, A série a gente e o tem filme Não, de 30 verdade, anos, né? assistam. de 2001 a assistam, o filme é legal. 2004. Eu fui entrar no Disney já era praticamente 2007. Já era tipo. Era outra geração eu não já pra assistia Disney. Disney. Eu sempre assisti Cartoon Network, eu via Pokémon e Beyblade e outros. Eu via desenho mesmo, eu não via, tipo, série de. Mas o Humanos. filme vale a pena, gente, porque vocês sabem a história. Não. sabem não. a história. A Lizzie, É a do. Lá, 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 lá. os amigos, tipo assim, a escola faz uma excursão pra Itália. E aí, então, vai toda a turma dela, da escola, pra Itália. E aí, quando eles estão visitando, sei lá, estão em Roma,
O Paolo, que é um cantor, uma dupla famosa da Itália de pop, olha pra ela e fala assim: meu Deus, ela é igual a Isabela. Só que a Isabela, que é a dupla dele, resolve terminar a dupla porque descobre que o Paolo não canta nada, tipo, ele é um fajuto e que faz só playback. E aí o Paolo fica desesperado porque, cara, não podemos acabar a dupla com a Isabela porque dá muito dinheiro. E aí ele olha pra Hillary e fala: meu Deus, ela é igual a Isabela. E aí ele captura a Hillary, que vive um romance com ele na Itália, e pra ser a dupla dele. Então ela vive Era quase foi pré-Hannah Montana, gente, assim, tipo, ela caminhou para que Hannah Montana viesse depois. Ela vive uma vida dupla ali na viagem com os amigos pra Itália, e ela se apresenta no final, no Coliseu, cantando Reinal, Reinal, entendeu? Assistam, vale a pena. Nossa, você foi falando, pareceu muito pra mim um mashup de Hannah Montana com Emily in Paris, assim, bem... Uma farofona, bem farofona de Foi o super pré-Hannah farofa. Montana mesmo. É super farofa. E eu adorava a Lizzie McGuire por conta da personagenzinha, né? Ela tinha um subconsciente ali. Então tudo que a Hillary fazia, escrevia no diário dela, a Lizzie no caso, né? Ficava comentando, ela falava com a audiência e a personagem ia reagindo ao que ela falava. Então é uma série bem interessante, assim, na forma como ela é contada. Recomendo, tá? Pelo menos o filme. O filme acho que vocês vão gostar mesmo. Vale a pena. Interessante. Quem sabe um dia. É. Quando Dê tiver tempo lavando ao louça, tempo. amigo. É isso. Tá bom? Um Ah, é. beijo, gente. Boa semana. Tchau, gente. Boa semana. Tchau.